E aí, Rodrigo? E aí, Cara, deixa eu tirar só essa nave daqui, ó. E aí, tá tudo bem? Rodrigo, tudo bem? Então, muito obrigado por ter Beleza? o convite para participar com a gente. A gente já teve outros adestradores por aqui também. Tivemos o André Poloni, o Dante Camacho, tivemos também o Rudinho. Então, tivemos vários outros treinadores aqui. E hoje eu resolvi te convidar porque você é um cara que eu estudei já com você e achei muito interessante a metodologia. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o teu trabalho, sobre o teu método. Então, pode ficar à vontade aí para se apresentar para a galera. Tá, beleza, Wilson. Eu agradeço aí a oportunidade, assim como você tem feito aí com grandes profissionais aí. Só com esses nomes que você citou, já me faz sentir honrado estar aqui presente com vocês, né? Já conheço o Wilson pessoalmente também, sei que é um grande profissional, entende de adestramento. Então, isso para mim também já é uma honra de estar junto com vocês aqui, tá? Para quem não me conhece, me apresentar totalmente, né? Meu nome é Rodrigo Marques, eu sou proprietário da Equilíbrio dos Reforços, que é uma escola somente de formação e atualização de adestradores de cães. Eu não sou mais um adestrador de cães de residência por não dar tempo, eu pego um caso ou outro apenas para produzir material para os alunos. E a minha rotina e a minha vida profissional ela é voltada 100% a formar e atualizar adestradores de cães, né? Infelizmente, ou felizmente, né, que a gente sempre tenta tirar algo de bom, algo positivo aí desse momento que a gente está passando, eu não tenho viajado mais para cursos e para seminários, né? Eu tenho a honra de dizer, eu sempre peço desculpas pela pouca modéstia, mas eu acho que a gente tem que se orgulhar daquilo que a gente faz, principalmente se a gente faz algo de bom, né? Mas o meu seminário e meus cursos são os mais assistidos no Brasil nos últimos 6 ou 7 anos. Só esse ano, aliás, a partir de março, eu tinha 16 cursos marcados, cursos e seminários marcados por todo o território nacional, e a gente não pôde realizar por conta do coronavírus ainda, teve que adiar, mas a gente com certeza vai fazer. E é um prestígio muito grande para mim. Eu amo instruir, assim como eu amo treinar cães, eu amo ensinar pessoas a treinarem cães, e eu acho que eu levo jeito para isso, eu gosto, tenho prazer em ver os profissionais se desenvolverem, tenho prazer em ver os alunos entendendo, eles falando que realmente estão entendendo, que estão conseguindo. Para mim é uma vitória enorme, né? E graças a Deus eu tenho muitos amigos também. Todos os meus amigos, vamos dizer que 95% das pessoas que eu tenho contato aí de amizade e tal, são os adestradores de cães, né? Então eu tenho muitos amigos no meio também. E graças a Deus eu tenho muitas pessoas que recomendam o meu trabalho, estão sempre com a gente também. Beleza? Então esse é o Rodrigo. Eu sei que muitas vezes eu passo uma imagem para as pessoas aí de chatão, de sério, né? Quando as pessoas acabam fazendo contato comigo, vê que eu sou brincalhão, que eu sou de farra, que eu sou de bagunça. Mas quando eu estou lecionando ali, eu sou um cara um pouquinho mais sério, né? Beleza? Mas Rodrigo? a minha vida é um livro aberto aí também para as pessoas. Beleza. E o equilíbrio dos reforços, da onde surgiu a metodologia? Quando que você começou a produzir esse conteúdo organizado? Bom, na verdade, a minha escola, ela se chamava, até hoje eu coloquei uma camiseta para treinar um cão aqui, que ela tá equilíbrio dos reforços na frente e show com patas atrás. O nome da minha escola era Show com Patas, porque eu fazia muito showzinho de adestramento de cães. Eu tinha a minha forma de treinar cães, né, o meu jeito de treinar. Eu sempre fui muito organizado, eu sempre fui muito jeca também, eu ficava no meu canto treinando, eu não tinha muito contato com muitos adestradores, a não ser com os meus instrutores na época. Eu ia muito no Clube do Pastor Alemão, que era onde o pessoal treinava Schutzhund, aqui antigamente, né?
e eu via esses treinadores de destaque, só, esse era o povo que eu vivia, né? Mas de destaque do esporte. E eu tive a honra também de treinar com o Luiz Gabriel, que ele treinava muito show dog também, treinava esporte. O Luiz Gabriel era um adestrador versátil, né? E aí ele que eu, naquela época, que eu mais foi a pessoa com quem eu mais aprendi, que mais eu desenvolvi, né? E o Gabriel, na época, por vezes, além de outros problemas aí que existiam muito no meio, né, de desportista e tal, né, tinha uma... O Gabriel, infelizmente, ele é falecido, mas tinha umas peculiaridades ali no tratado com ele, na finesse ali com ele, né? E o Gabriel, ele tinha uma peculiaridade que ele era meio contrário ao que a grande maioria das pessoas faziam. O adestramento na época que eu comecei a treinar, eu tô com 37 anos, né? Eu comecei a treinar cães com 15 anos, né? Já mexia com cães aos 14 anos de idade, com 15 anos eu comecei a fazer o meu primeiro curso. E nessa época era proibida a utilização de comida, né? Quem utilizava comida era fraco, não sabia, era, como é que se diz? Suborno, né? Era subornar os cães, né? Então não era muito bem recebido, né, Wilson? Você sabe disso, né? Então, o Gabriel foi a primeira experiência que eu tive de ver treinar fazendo um adestramento equilibrado, né? O Gabriel, o mesmo passo que ele era, só que ele fazia assim, ele era mão pesada, né? Ele era um adestrador que treinava duro, só que ele recuperava muito esses cães com reforçamento positivo. E quando eu entendi, na época, era a utilização de salsicha. Ah, o cara usa salsicha para treinar. E era meio que escondido. E ele formou o primeiro Rottweiler, na época era o Hippo 3, era chamado de CG3. Ele formou o primeiro Rottweiler CG3 da América Latina. Treinava cães para comerciais de TV. Tinha um monte de alunos já nessa época, né? E eu falei, cara, eu vou por esse caminho aí da comida, né? Eu vou tentar. E na época que eu estava começando também, eu já vi que o cara fazia. Mas aquilo que a gente fazia naquela época, comparado ao que a gente faz hoje, era meio que maus tratos de cães, mesmo utilizando comida, né? Então o adestramento evoluiu muito. E como eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo com adestramento de cães, com 15 anos, né? Só que eu já tinha o meu trabalho, já vivia de adestramento com 15 anos de idade. Montei a minha própria escola, comprei o meu primeiro canil com 18 anos de idade. Eu comecei a organizar muito, eu sempre fui de organizar a minha sistemática, a minha forma de treinar cães. E eu fui adaptando, eu sempre, pela minha família mesmo, pela minha própria estrutura familiar, eu aprendi muito que é importante o estudo, é importante ser organizado para fazer as coisas. E eu via que no adestramento de cães, isso não era muito comum. E eu decidi por mim mesmo organizar uma forma de se trabalhar na minha cabeça, no papel, né? E acabei criando uma forma de eu treinar para eu trabalhar. Mas como eu disse, eu era meio jeca tatu, eu não entendia nada de internet, nada de YouTube, nada dessas coisas. Quando eu comecei a soltar os meus primeiros vídeos na época, Orkut, aí começou aquele lance de YouTube, aí as pessoas começaram a ver o meu trabalho. E eu não fazia ideia que naquela época eu me destacava próximo a outros adestradores, porque eu sempre fiz cães soltos, todos os cães de clientes, eles tinham a obrigação de fazer tudo solto, sem guia, e inclusive fazer os exercícios à distância. Então isso era muito comum para eu fazer naquela época, mas eu não fazia ideia que as pessoas não faziam. Aí o tempo se passou, isso há 8 anos atrás, eu dei o meu primeiro seminário de adestramento, fiz uma divulgação, e os únicos que davam seminários de adestramento de cães no Brasil eram campeões na época era Schutzhund, né? Eram campeões de Schutzhund, ou eram policiais, ou eram mestres em alguma área acadêmica, né? Eu quero dizer, como veterinária, ou qualquer coisa, ou zootecnia. Os únicos que apareciam, inclusive poucos psicólogos tinham na época, hoje tem muitos psicólogos, que é uma área que já foi que agora é mais valorizada no mundo do adestramento de cães, isso não era muito comum. E só os únicos que faziam isso, de dar cursos, eram esses. Inclusive foi muito recriminado na época por dar seminário sem ser campeão de nada.
Mas aí, com o tempo, veio os frutos e os resultados. O meu primeiro seminário, que foi, se eu não me engano, em 2013, eu coloquei 36 pessoas e o limite eram 30 pessoas. Aí, um mês depois, eu fiz outro seminário no mesmo lugar, porque algumas pessoas ficaram de fora, 56 pessoas, né? E assim, eu mandava van buscar as pessoas nos aeroportos daqui da região, né? Enfim, e esse seminário começou a bombar. Mas por que eu estou falando isso? Porque no segundo seminário que eu fiz, eu conheci o Murilo Garcia, né? O Murilo Garcia hoje é meu sócio, ele também é aí de Santa Catarina, né? E o Murilo deu um upgrade enorme no meu trabalho. Então, aquilo que eu já fazia bem, rápido, de uma forma bacana, que funcional, justa, né? Que depois eu vou até explicar para vocês como é que funciona a ideologia do equilíbrio, veio somado ao Murilo. E o Murilo, no caminho do aeroporto, né, em resumo, acho que você já ouviu essa história, né, Wilson? Acho que de perto, né? No caminho do aeroporto, eu comecei a ouvir o Murilo e vi que ele manjava muito, que o Murilo, que é meu sócio, ele é psicólogo e é mestre em análise do comportamento aí pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ele manja muito de adestramento, conhece gente do mundo inteiro, foi tradutor de seminário, tem amigos na gringa que manjam muito de treinamento de cães e tal, os famosões do adestramento. E eu comecei no desenrolar da conversa com ele, ver que ele entendia, e o Murilo veio aqui fazer o meu curso de formação. Ele ficou 10 dias aqui. A verdade é que a gente fez mais troca de experiências, ensinando a minha mecânica de treino, e organizei mais ainda a minha sistemática. Aquilo que eu achava que eu entendia de contingências de reforçamento, eu vi que eu não entendia porcaria nenhuma, eu achava que entendia. Isso deu um up no meu trabalho, e quando a gente ensina, fica a dica aí pra galera, quando a gente ensina outras pessoas, a gente aprende mais. Então eu comecei a ver que com essa sistemática mais organizada ainda, os meus alunos estavam desenvolvendo muito mais. Na época eu comecei a dar curso de formação, e eu vi que a resposta que eu tinha, que eu formava cães, nessa época, cães soltos e sem guia, em um período máximo de 6 meses, eu percebi que com o meu sistema organizado, essa fusão que eu fiz junto com o conhecimento que foi transmitido pelo Murilo, organização das contingências de reforçamento, né, os meus alunos começaram a formar cães, alunos novatos, em torno de 3 meses de adestramento. E formar cães, eu digo, é andar junto, sentar, deitar, ir para lugares indicados, atender chamadas à distância, né? Tudo solto, sem guia, fazendo troca de posições, em realidade, na presença de outros cães, enfim. Cão para a vida real, né? E fazer um cão motivado, um cão ligado, um cão aceso. Eles estavam fazendo isso em um curto espaço de tempo. Quando eu comecei a fazer novas experiências, novos laboratórios, eu faço essas experiências com cães resgatados, eu vi que realmente a gente acelerou muito o aprendizado dos cães, a velocidade que eles aprendiam, né? E a gente começou a desenvolver cães mais motivados ainda e adestramento mais funcional, ou seja, isso não para nunca. Uma dos nossos mantras aqui é evoluir no treinamento sempre, é buscar sempre mais conhecimento para evoluir cada vez mais. Então, todo mundo que fez um seminário nosso lá atrás, um curso nosso lá atrás, vai fazer um curso hoje, vai falar sempre, nossa, como evoluiu, como mudou. De um seminário para outro, sempre tem grandes evoluções, né? Então, a gente não para de estudar nunca, né? Eu acho que o adestramento no Brasil, ele evoluiu muito nos últimos anos de uma forma assim que... eu hoje, muitas vezes, eu prefiro fazer um seminário aqui no Brasil, com grandes nomes que tem aqui, do que e você poder manter contato e ainda treinar com essas pessoas, do que simplesmente pagar um seminário para passar 2, 3 dias com um cara da gringa, um cara que você nunca mais vai ver, nunca mais vai conversar, porque no Brasil a gente tem grandes profissionais hoje. E hoje já não está mais taxado que o cara tem que ser campeão, essas coisas todas. Não, porque o cara vai lá, mostra o trabalho dele, se os outros gostarem e quiserem fazer, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Pode fazer as suas escolhas e tocar. Agora você perguntou para mim assim, essa é a história de como nasceu o equilíbrio, né? Isso. Mas
a gente pensa que tudo tem que ser... Eu sempre fui muito de senso de justiça. Então, eu considero o equilíbrio dos reforços um treinamento justo. Então, a organização nasceu maior e mais ampla com a chegada do Murilo. Então, eu tenho lá todas as contingências de reforçamento, reforço positivo, punição negativa, punição positiva e reforço negativo. Esses são os quadrantes na organização que o equilíbrio dos reforços usa. Eu não tinha conhecimento dessas contingências, isso foi ensinado para mim através do Murilo. Coisas que eu fazia, receberam uma nomenclatura científica e essa organização fez tudo ser sistematizado e sempre ser dessa forma. Então, uso os quadrantes, o quadrante das contingências de reforçamento, seguindo os pensamentos de Skinner, né? E faço sempre uma sequência de treino organizada de acordo com a necessidade e da grande maioria dos tutores de cães. Então, isso virou uma base, como assim como tem, por exemplo, o Blake Hund, né? O BH, que você tem que fazer andar junto, sentar, deitar, junto, senta, fica, deite aqui. No equilíbrio dos reforços, a gente tem a tríade de controle, acompanhamento lateral, troca de posições, cães em ambiente reservado, transição gradativa para a realidade, mergulhar o cão em estímulos concorrentes reais. Então, a gente tem uma sequência também para tudo, né? Então, tudo é muito organizado para que todo mundo possa fazer, todo mundo consiga fazer e seguir uma rotina de treinamento com seu cão. Assim também as contingências de reforçamento. A gente teve já muito forte no Brasil, isso já não é mais tão forte, graças a Deus, o lance dos treinadores positivistas radicais, né, que mais gastavam tempo condenando o que os outros colegas estavam fazendo, mas isso também trouxe benefício para o Brasil. Eu estudei muito com os positivistas para conseguir fazer o treino que a gente chama de primeira fase, treino de aprendizado. Então, a gente ensina tudo mesmo para os cães, somente com reforçamento positivo e com punição negativa, que seria o treino dos positivistas. A nomenclatura está errada, mas somente ensino por reforçamento positivo e os comportamentos que eu quero e puno negativamente os comportamentos que eu não quero para ele entender que esse é o comportamento que eu não quero. Então, para se ter entendimento, aprendizado, eu tenho reforço positivo e punição negativa. E para se ter um equilíbrio para situações reais, já que a gente precisa lidar com estímulos concorrentes, eu tenho as ferramentas aversivas para punir comportamentos indesejados já aprendidos e claros para o cão e reforçar e gerar motivação, mesmo negativamente, com super reforço depois, né? A gente chama de super pagamento. Eu tenho reforço negativo para acelerar comportamentos importantes, comportamentos que eu preciso de velocidade, ou melhoras desse comportamento, e superpagamentos também. Então, tudo é organizado dentro da nossa sistemática. Rodrigo, isso a gente fez também. Pode falar. Para a galera que não está manjando tanto sobre os termos técnicos, o que seria a punição negativa que você citou? Tem uma galera que não conhece. A punição negativa? É uma punição utilizada porque pelos positivistas, vamos dizer assim, né? Pelos positivistas. Tá, beleza. Eu vou explicar aqui. Primeiramente, né, o reforço positivo, ele é a adição de um estímulo reforçador, de um gratificante. Ele se dá, na verdade, o reforço positivo se dá pela adição de um reforçador. Então, por exemplo, comida. A comida é um reforçador. Nós, aqui da nossa escola, chamamos de gratificante. Então, a comida é um gratificante. Quando há adição, é positivo. Quando há subtração, é negativo. Então, quando eu subtraio a comida do cão porque ele adotou um comportamento que eu não quero, eu quero diminuir a frequência desse comportamento. Diminuir a frequência do comportamento a gente chama de punição. Então, como eu diminuo a frequência desse comportamento? Subtraindo a comida, o gratificante, o reforçador. Então, sempre que eu subtraio é negativo. E já que eu estou diminuindo a frequência do comportamento, é uma punição. Por isso a gente dá o nome de punição, que eu não quero mais esse comportamento, negativo, subtraindo o gratificante. Então, quando a gente fala de negativo e positivo, nunca é sinônimo de bom ou mal, é de adição e de subtração.
Nesse caso da punição negativa, a gente subtraiu o gratificante para diminuir a frequência daquele determinado comportamento. E diminuir a frequência a gente chama de punição. Beleza? Tá compreendendo? Ele não é tão simples a primeira vez que você ouve, né, as contingências de reforçamento. É um conteúdo de estudo, né? Sim. E eu conheço muitos adestradores, que até alguns treinadores que treinam comigo ou treinavam comigo, que colocavam tudo isso em prática, todo esse quadrante em prática, só que não sabiam nada do que estavam fazendo. Daí, às vezes, para passar esse conhecimento adiante, os caras penavam muito, né? Porque a teoria também é importante para você, principalmente se você quer ensinar alguém, se você quer ensinar o dono do cachorro a fazer os exercícios, se você quer ensinar alguém a treinar junto com você, a te ajudar nos treinos. Então, eu achei muito interessante a participação do Murilo também no seu seminário para explicar essas questões. Você também fala sobre isso, mas achei muito interessante também o Murilo, porque vocês focam bastante na parte um pouco mais teórica, um pouco mais chata, que é um conteúdo de estudo sem cachorro, vamos dizer assim, que você não precisa ter ali cachorro, é um conteúdo que você pode estudar ele de outras formas também, né? Até com analogias humanas, né? Os quadrantes. Então, por isso eu acho bastante interessante. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco sobre o seminário que eu fiz no ano passado. Eu fiz ano passado o seminário PEC. E uma das coisas interessantes que eu... o PEC, né? Interessantes que eu vi sobre o PEC é sobre a criatividade que você tem na hora de treinar e na hora de solucionar comportamentos. Então, eu quero que você dê só uma pincelada, assim, que você fale um pouco sobre o PEC, sobre qual é o diferencial desse programa de treinamento só de correções comportamentais, que é algo que não se vê aqui no Brasil. Tá, bom, na verdade, primeiro eu vou dar, eu sei que às vezes eu me delongo um pouquinho na resposta, mas é para você ter um entendimento mais amplo. Primeiramente, o equilíbrio dos reforços é o nome da minha empresa, porém, é um nome que foi dado por conta do que a gente faz, que é o equilíbrio das contingências de reforçamento. Nem é só reforçamento positivo, e nem é só reforçamento negativo, nem só punição positiva ou negativa, enfim, é um equilíbrio de tudo. E essa mesma filosofia, ela é aplicada tanto para treino de obediência, quanto para soluções de problemas de comportamento, quanto para agressividade, quanto para, enfim, para cão de trabalho, para cão de polícia, não importa qual é a área do adestramento e comportamento que a gente queira assistir ou desempenhar quando está fazendo um atendimento, por exemplo, para um cliente. Então, existem alguns pilares, né, no equilíbrio dos reforços que a gente joga para todos os nossos cursos e seminários e áreas que a gente pretende trabalhar com cães. Então, primeiramente, né, eu estou com uma colinha aqui para facilitar, para não perder nenhuma informação. Então, isso aqui é a descrição, por exemplo, do Murilo, tá? Então, o primeiro pilar que é preservar o bem-estar animal, né? Então, adestrar é um processo progressivo que tem que ter respeito para ambas as partes, que ensina o cão de forma justa, humana e equilibrada, comportamentos úteis para uma vida feliz, plena e em harmonia juntos dos seres humanos. Então, não importa se é obediência, se é comportamento, se é agressividade, né? Não importa qual é o tema. Utilizando, o segundo pilar utilizando todas as contingências, né? Então, todo treinamento é fundamental a utilização de reforçamento positivo. Ele sempre será mais frequente e sempre em maior quantidade, o reforçamento positivo, para gerar motivação. E as demais contingências também são utilizadas para complementar esse equilíbrio e alcance de resultados reais. Só com reforçamento positivo, o cão trabalha por conveniência, não existe obediência nem controle. Ele só trabalha enquanto for conveniente para ele. Então, por isso, tem que ter todos os pilares, né? Dentro desses pilares, todos os quadrantes. E o terceiro pilar, que é para esse adestramento ser funcional. Resultado final é um cão com aprendizado bem estabelecido, capaz de apresentar esses comportamentos em situações reais, independente de distrações que irá enfrentar no dia a dia, na rotina, e livre de comida, de suborno alimentar, né, vamos assim dizer,
e livre de trancos e duras e de punições positivas. Ele não tem que ficar dependente da guia para funcionar, de dar tranco. Então, o que a gente quer é um cão que eu não precise carregar comida e nem precise ficar o tempo todo puxando a guia ou punindo positivamente. O que a gente quer é um cão que obedeça pela comunicação verbal, certo? O que não se dá sempre para questões comportamentais. Então, a primeira coisa, a gente ensina os comportamentos que a gente quer para o cão e valoriza sempre esses comportamentos substitutos, que serão substitutos aos comportamentos indesejados relatados pelo tutor. A diferença do treinamento de obediência para um treinamento de soluções de problemas de comportamento é porque o comportamento ele tem que independer da presença de um agente controlador. Então, por exemplo, eu saio de casa e o cão destrói a minha casa. Eu não posso estar em casa para falar para ele parar de destruir. Na hora que eu estou ensinando, tudo bem, ensino, não é para mexer aqui. Mas a hora que eu saio, eu preciso que o cão entenda que ele não deve mexer naquele vaso de planta, por exemplo. Certo? Só que isso é na visão do tutor. A gente quer que do mesmo jeito que a gente quer o equilíbrio no treinamento, eu não saio de casa para torturar cães. Eu gosto de cães, eu amo cães. Só que do mesmo jeito o cão tem que entender que ele quer viver bem, ele quer ser feliz, mas ele também não pode me gerar problemas. Então o bem-estar tem que ser equilibrado para ambas as partes, tanto para o tutor quanto para o adestrador, certo? E quanto para o cão. Tem que ser para todo mundo. Não é só para o cão, não é só para o tutor. E detalhe, não é só para o cão, não é só para o tutor e é para o adestrador também. Então, ou seja, eu procuro uma metodologia que também não me faça sair de casa para fazer algo que eu não gosto. Eu, como adestrador, eu não quero chegar lá e ficar puxando fio elétrico na casa inteira do cara para ficar eletrocutando o cachorro. Tem que ter um equilíbrio em tudo. Então, essa harmonia ela tem que existir entre todas as partes. Então, o cão, o tutor e o adestrador. Para soluções comportamentais, existe muita necessidade, a gente exige essa necessidade, do tutor compreender mais profundamente questões comportamentais. Reconhecer bem o que é um cão, reconhecer os seus instintos, os instintos mais primitivos, as suas necessidades. Então, não é só ir lá e resolver o problema do dono, do cão, e o dono se sentir feliz. Porque se eu resolvo, como no PEC fala, eu não posso ir direto no problema relatado pelo tutor. Eu tenho que entender qual é a raiz do problema do comportamento. Certo? E outra coisa, só para as pessoas que não entendem muito sobre treinamento de cães, né, ou que estão começando, estão com seu primeiro cão, sua primeira experiência com adestramento, a grande maioria das questões comportamentais, eu fui o primeiro a dizer isso. Eu não ouvi isso lá de fora, não ouvi isso da gringa, não ouvi isso de adestradores aqui no Brasil. E quando eu comecei a falar sobre esse assunto, me taxaram como louco. E hoje todo mundo fala. Todo mundo falava que o maior problema que gerava problemas comportamentais em cães era a humanização. Todo mundo fala, humanização, porque o problema é humanizar. E eu digo para vocês que não. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas disso. O maior problema, o maior fator que causa distúrbios comportamentais, problemas comportamentais em cães é o sofrimento por separação. Sofrimento por separação é o que causa as maiores válvulas de escape em cães em problemas de comportamento. A grande maioria esmagadora dos problemas de comportamento, com ausência do tutor, vamos colocar em 90% a 95%, é causado por sofrimento por separação. E o que a gente ensina no PEC é ensinar principalmente o tutor a equilibrar o seu vínculo com o cão, a dar atividades para o seu cachorro com a sua ausência, compreender os comportamentos que podem ser substitutos aos comportamentos relatados pelo tutor, ao invés de punir, e criar, assim, um ambiente mais agradável para todo mundo. Né? E realmente, eu nunca vi um seminário tão amplo, tão completo, sobre questões comportamentais. Esse seminário eu montei todinho também com a ajuda do Murilo. A gente organizou, fez uma sistemática e hoje existe uma organização para questões comportamentais também. Então, aquilo que eu organizei para a obediência, eu falei, eu tenho que fazer uma organização para que todo mundo entenda as questões comportamentais. E foi isso que a gente fez.
A gente tem no PEC o que a gente chama de os 10 passos do PEC. Então, se a gente seguir esses 10 passos, a gente resolve o problema de comportamento da maioria esmagadora dos cães. Eu não vou falar que resolve, porque senão fica uma promessa de milagre. Porque a gente precisa do tutor entender, a gente precisa de colaboração, a gente precisa do cão também colaborar. Então a gente faz de tudo para fazer com que o cão entenda esse processo, a gente precisa de tempo para isso também. Então tem envolvimento, tem que ter um equilíbrio também em todas as partes. Rodrigo, Em resumo, o PEC é isso. uma dúvida ali que você falou sobre a humanização e sobre que a humanização não é a raiz da maioria dos problemas comportamentais nos cães. Que a raiz dos problemas é o sofrimento de separação. Eu quero que você dê exemplos dessas válvulas de escape causadas pelo sofrimento de separação e por que que o cachorro desenvolve esse sofrimento de separação. Tá. O sofrimento por separação, ele é causado, ele tem como raiz principal a quebra repentina do vínculo que anteriormente foi excessivo. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, aqui, para vocês entenderem. O adestrador ele vai ter muito trabalho aí quando acabar esse nosso período de quarentena aí. Você que é adestrador, você já sabe disso. Mas os outros que estão assistindo não são adestradores. Não. Pra gente, talvez seja uma coisa assim, pô, vou ter muito trabalho. Só que não é todo mundo que vai ter condição de pagar, certo? A gente vai ter problema de cão destruindo, cavando, latindo, porque o dono vai voltar a trabalhar. Acostumou com um vínculo excessivo, mudou a rotina. Ah, acabou a pandemia, pum, quebra repentina do vínculo excessivo, o cão fica perdido, o que eu vou fazer agora? Cadê meu dono? Ué, o que eu vou fazer agora? Antes eu passeava, antes eu brincava, antes eu corria, antes ele me dava carinho, antes ele me dava afeto o tempo todo, e agora não tem mais nada disso. De repente, pum, quebrou o vínculo excessivo. Então o cão vai criar alguma coisa para fazer. O que as pessoas não entendem, na verdade, isso para mim é muito óbvio e é lógico, é que quando um cão, por exemplo, destrói um sofá, por exemplo, destrói um sofá, ele não tá... O cão ele é imediatista, ele não está destruindo para provocar o dono ou qualquer coisa. Meu, ele está se divertindo. Ele não tem outra coisa para fazer. Pensem numa coisa, se for o chinelo, se for o controle remoto, se for a vassoura, se for o tapete, se for o sofá, tudo que tem na casa pertence a quem? Aos donos. Se fosse um Kong, se fosse sei lá, uma pet ball, se fosse não sei o que, pertence ao cão. Ele destruiria, mas pertence a ele. Só que o cão não tem essa, o que é meu e o que é dele. O PEC ensina isso, ó, isso é seu, isso é do dono, então isso não pode mexer. Então o PEC ensina isso. Quando o cão cria uma válvula de escape, de alívio ao estresse, tudo que tem na casa pertence ao dono. Isso a gente está falando de destruição, fora quando é latido. O cachorro, quando ele está latindo excessivamente, quando chega a se tornar um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, ele já não consegue, já perde o controle e cria um padrão de vocalização como uma válvula de escape de alívio a esse estresse. Por vezes, no começo, inicialmente, ele só está chamando o dono, mas depois ele está praticamente condicionado o teu organismo a ficar latindo excessivamente. Isso só cessa quando o dono volta, quando o dono retorna. Né? Ou latir ou choramingar. A gente tem também como é que se diz? A depressão também dos cães, os cães que ficam em depressão por causa da ausência do tutor. E a gente tem a inércia por depressão, que é o cão que não urina, que não defeca, que não come, que não bebe água. E o dono acha que ele não tem nenhum problema, ele não está gerando um problema para o tutor, mas ele está com um problema. Isso é causado pelo vínculo excessivo, a quebra repentina desse vínculo. É assim que nasce o sofrimento por separação. Sim, boa, Rodrigo. E o que você... Eu sei que eu já participei do seminário, mas aqui nesse meu Instagram, aqui no meu Instagram, é diferente um pouco, eu acho, o público do teu Instagram. Teu Instagram tem muito público de profissionais, que você dá curso. No Instagram, praticamente, a maioria é adestrador. Aqui a maioria são pessoas leigas, então foi muito interessante você falar sobre a quarentena, né? Tem gente que está com um vínculo enorme com o cachorro agora, ou então está adotando cachorro tipo bicho agora nessa época, que a adoção de cães aumentou mais de 50% no período de quarentena, e espero que o abandono depois não aumente também, né? Depois que as pessoas voltarem a trabalhar, o abandono também não aumente. E
o que você considera humanização do corpo? E o que você considera que não é humanização? Já que você disse que a humanização não é a raiz dos problemas. Ó, a verdade é que assim, eu particularmente, a minha visão sobre essa questão de humanização, a verdade é que para mim humanização, ela não existe, na minha visão. Tá? Eu não vou me delongar muito, isso é um tema bem complexo, mas a humanização seria praticamente antropoformização. Desculpa a palavra, é bem difícil de dizer. Antropomorfologia, né? Que fala. Agora, o que acontece? O que acontece? É como se eu quisesse atribuir sentimentos e comportamentos humanos aos cães, né? Então, humanizar. Então, eu vou tentar transformar o cão, agir com o cão como se ele fosse um humano. O que acontece? Eu tenho uma linha de pensamento skinneriana. Eu penso que se um comportamento existe, ou ele foi reforçado. Ponto. Eu penso que um comportamento que existe, que não, aliás, que deixa de existir, ou ele foi substituído por um comportamento, certo? Ou ele foi punido. Então, a minha linha de pensamento é assim, todos os comportamentos existem ou deixam de existir por conta das contingências de reforçamento. Então, qual é o problema? Como que eu reforço um problema de comportamento no cão, por exemplo? Vamos só supor, colocando o cão em um carrinho. Qual o problema que eu gero para o cão colocando ele num carrinho de bebê? Tudo tem que ter um equilíbrio, certo? Mas colocando um cão num carrinho de bebê, qual contingência de reforçamento está acontecendo com um determinado problema de comportamento que é gerado? Então a pessoa fala, não, mas aí o cachorro está sendo tratado como se fosse uma criança. Tá, tudo bem, mas qual é o problema de comportamento que é gerado por colocar o cão num carrinho de bebê? E carrinho de bebê é só um nome que é dado para uma caixa de contenção sobre rodas. Ponto. Então é para o cachorro estar ali, dentro de uma caixa, observando o mundo, ou porque ele não pode ter contato com outro cão, porque ele está em período de imunização, certo? Porque é um filhote. Ou porque ele é um cachorro que talvez tenha problemas de comportamento, ou de urinar e defecar, ou de agressão e etc. E ele está tendo a possibilidade de ficar na gaiola de contenção e observar o mundo e se adaptar a ele. Se principalmente com o auxílio de um profissional, se a pessoa souber reforçar bons comportamentos. E a mesma coisa acontece com todos os outros comportamentos que são considerados humanização. Qual o problema do cachorro estar no colo? Não tem nenhum problema o cachorro ficar no colo. O problema é só ficar no colo e perder a possibilidade de se aproximar ou ter contato devido, adequado, né, um contato social que vai ser reforçado bons comportamentos. A mesma coisa, o cachorro tem que ficar lá na gaiola para o resto da vida ou ele tem que realmente fazer uma boa socialização? Então, é aquilo. O problema não é gerar maus comportamentos através da humanização. Festinha de aniversário para cachorro. Nossa, é um absurdo. Festa de aniversário para cachorro. Para mim é a coisa mais legal do mundo. Porque eu tenho possibilidade de socializar o meu cão, desde que eu tenha cães educados e comportados, eu faço uma aproximação sistemática com um novo integrante, e eu tenho a possibilidade de ter uma reunião de cães, de pessoas que gostam de cães, fazer amizade com essas pessoas, controlar cães perante essas situações, e daí por diante. E convenhamos, a festa de aniversário realmente foi feita por causa do cachorro? Ele entende que é aniversário dele? Então a gente não está humanizando nada. Aquilo ali é uma reunião feita para os humanos. Pintar unhas dos cachorros. Né? Vamos pintar as unhas dos cachorros. Não, porque pô, aí já é demais. Qual é o problema de pintar as unhas do cachorro? O cão gosta que pega na pata? Ele gosta de um produto químico na pata dele? Ele gosta daquele cheiro? Então esse é um problema. Mas tudo bem, isso não pode. Mas pode passar perfume no cachorro. Um cheiro que o cachorro odeia, passar perfume no cachorro. Agora, tem que ter um equilíbrio. Tudo bem para o cachorro passar perfume, ele vai lá ficar um pouquinho incomodado, mas não vai ficar estressado. E o cachorro que fica extremamente agressivo depois que volta do banho e tosa, acha que o tosador judiou, e não, simplesmente foi passado perfume nele, gerou muito estresse para ele. Então o problema não está na humanização em si, está nas contingências de reforçamento. Então, Rodrigo, o que é que foi reforçado, o que é que foi punido,
Não é o que nós fazemos. Se for, humanizar for um problema, então não coloque comida em um prato para o cão. Uhum. Porque isso seria humanizar. Cães não comem, um canídeo selvagem não come num prato. Um cão na natureza não toma banho. Então isso é humanizar, então não pode. Né? O que mais que a gente faz com os cães, que é rotineiro, né, Wilson? Que é rotineiro, que a gente pode falar que está humanizando? Colocar guia. Uma dúvida só sobre essa questão de humanização. A gente teve, alguns colegas lá no seminário que gerou uma discussão grande, né? A gente ficou bastante tempo falando sobre isso. Por exemplo, eu já fui dar uma consultoria uma vez em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre eu conheci dois chihuahuas. E a mulher tinha um quarto para os chihuahuas e tal, com a caminha dos chihuahuas e tal, tudo ok, tudo bem, ok. E daí a pessoa, como a dona dos chihuahuas era vegana, ela foi lá e comprou uma ração vegana também para os chihuahuas. E só sem consultar veterinário, nem nada. Daí eu fui lá, achei isso esquisito, e falei, olha, se quer dar isso para os cachorros comerem, você tem que consultar, pelo menos consultar o veterinário para ver se está suprindo necessidades nutricionais desse cachorro. E ela também não saía com os cães para fora do apartamento, porque não queria que os cães se sujassem, não queria que os cães pegassem uma doença, pegassem pulga, que é o que eu mais vejo, assim, a pessoa, eu não tiro ele para a rua porque eu não quero que ele pegue pulga. Então, quando acontece uma situação dessas, você não considera que a humanização prejudica? Sim, só que na verdade, eu não considero isso humanização. Eu considero isso um superprotecionismo que faria mal, inclusive, para um humano, né? Então, o problema maior é o vínculo excessivo, comportamentos de mimar não deveriam ser feitos nem para humanos. Então, os recursos disponíveis o tempo todo, ofertado o tempo todo de forma gratuita, né? Como um pote de comida cheio, o recurso ambiental, acesso livre a todo o ambiente. Então eu olho para os recursos, eu olho para as necessidades dos cães que não estão preenchidas, né? Eu olho para o superprotecionismo que impede de socialização, eu olho para a questão alimentar, nutricional, mas eu não classifico de forma generalizada a humanização. Porque pode ser que elas não fizessem nada disso, nada dessas coisas, mas fizessem festa de aniversário para o cachorro. E eu falaria que a humanização é ruim? Não, mas a festa de aniversário é legal. Qual parte da humanização é boa e qual que é ruim? Entende? Então eu não classifico a humanização. Na verdade, a palavra humanização, ela não está no meu repertório em análise do comportamento. Eu, como eu tenho um pensamento skinneriano, eu penso em análise do comportamento. Cada comportamento que houver reclamação do tutor para mim, eu vou avaliar isoladamente cada ponto, como eu ensino no PEC. Se eu for olhar de forma generalizada, aquele cachorro nunca vai deixar de ser um membro da família para esse tutor. Eu falar para ele que ele não deve humanizar, porque isso não seria um problema. O cão pode dormir com o dono? Pode. O que eu ensino para vocês no seminário? Pode dormir com o cachorro? Depende. Se você dorme com esse cão, ele te agride à noite se você se mexe? Pô, aí não é legal. Mas eu tenho que fazer o cão, ao invés de tirar ele da cama, eu tenho que fazer ele amar um comportamento substituto antes. Qual é o comportamento substituto? A cama dele. Né? Então, e os cães têm que aprender as duas coisas, a viver comigo e a viver semigo. Né? Eu brinco com essas palavras. Né? Tem que ter as duas coisas. Se eu não quero ele na minha cama, tudo bem, mas ele tem que estar em bem-estar. O cachorro, ele pode dormir no chão? Pode dormir no chão, mas não tem um bem-estar maior para o cachorro, principalmente se é um cão que produz calosidade, né? Uma cama mais aconchegante para esse cão, desde que ele não destrua e engula partes. Então tem que ter um equilíbrio, porque se ele destrói e engole partes, ele vai dormir num pallet com cantoneira de ferro. Tem que ter um equilíbrio, eu tenho que buscar até onde eu posso ir com cada caso. Eu não vejo nenhum problema em um cão ter um quarto dele. Qual que é a diferença na cabeça do cão para um quarto e um canil bem estruturado? Nenhuma. Então, é um quarto, a visão do dono eu fiz um quarto para o meu filho, ele está sendo super bem tratado. Só que o seu filho não tem que ter educação? Eu não faço tudo para minha filha o que ela quer o tempo todo. Mesmo que seja algo que não vá trazer prejuízo para ela, os nossos filhos... Você é pai também, Wilson? Eu não lembro. Não, não.
Mas tem sobrinhos, tem amigos, tem crianças da família. Não tem que aprender. Igual os humanos, a gente não tem que ensinar os cães a lidar com a frustração. Então, por exemplo, quando eu digo que não vai ter o pirulito, quando não vai ter tal coisa, não é só porque não pode por determinada razão, não, é porque hoje não, hoje é um bom dia para aprender a lidar com essa frustração. Então o cão tem que aprender, pode dormir comigo, mas tem que dormir semigo, né? Pode me seguir? Não, vem quando eu chamar. Ou não, pode seguir já que não sofre tanto por separação. Tudo tem que ter um equilíbrio. E nós profissionais, né, do adestramento, a gente manja disso. A gente trabalha com isso. O tutor manja? Ele vai manjar um pouquinho. Só que por vezes é melhor ele ter consultar um profissional, porque ele não vai conseguir entender coisas que a gente vê todos os dias. Sim. E não adianta a gente tentar explicar em meia dúzia de palavras. Tem coisas que o tutor vai conseguir fazer e talvez ele tenha uma habilidade incrível. Talvez o cão dele seja um cão que não gere nenhum problema. E um dia gere um problemão. Que o adestrador vai ter que montar um quebra-cabeça para tentar entender coisa que o tutor não entendeu, né? Mas o básico é, para cães de residência, aprenda a viver comigo e aprenda a viver semigo, certo? Aprenda a ficar comigo e aprenda a ficar sozinho. Como que aprende a ficar sozinho? Quando eu saio de casa também tem coisas boas a se fazer. Quando eu estou em casa não é a maior festa do mundo. Não fique grudado em mim o tempo todo. Aprenda a ficar sozinho também. O sozinho tem enriquecimento ambiental. Aprenda a comer na minha ausência, somente com a minha ausência em um futuro próximo. Não vai ter comida de graça, né? Isso é uma coisa que eu coloquei, eu montei um treinamento que a gente montou um treinamento, a nossa escola criou essa sistemática de treino, né? Que é não sei se você se lembra do seminário, mas é um dos treinos mais importantes, que eu falo que é mais importante para o adestrador aprender do que aprender obediência, que é criar satisfação pela separação, né? Então eu tenho que fazer com que o cão goste de estar longe de mim também. E aí entra o papel fundamental do enriquecimento ambiental. Eu tenho hoje uma nomenclatura para alguns tipos de enriquecimento ambiental, e o que eu mais gosto é de enriquecimento ambiental mais ativo, né? Então, eu dou uma atividade, o que eu chamo agora o enriquecimento ambiental, mas para determinados tipos é atividade lúdica alimentar. É uma atividade física enquanto o dono está fora para o cão conseguir comer. Então ele tem que procurar algo como o dono hoje acha fácil uma pet ball, né? Um Kong pendurado congelado, que ele vai ter que ficar caçando lá. Então ele gasta energia física, gasta energia mental e se alimenta. Quando? Quando o dono sai de casa. Então o dono já tem que começar a introduzir isso na sua rotina, já tem que fazer isso. Uma das coisas que eu prego, acho que vocês se lembram também no PEC, né, é que o adestrador, ele que é o detentor do conhecimento técnico, né, do negócio. E o tutor, a verdade é que o tutor, ele não teria simplesmente obrigação de entender sobre o tema, porque se o tema não é bem difundido, não é bem divulgado. Então o adestrador, ele é detentor da informação. Esse tipo de informação, a gente não está numa época aí da fraternidade, né? De ajudar um ao outro, de ajudar o semelhante, o vizinho aqui a gente está num pesqueiro aqui você vê o tempo todo aqui eu moro numa espécie de, é um condomínio, mas uma espécie de uma colônia japonesa aqui, né? Onde eu moro. Eu tenho meu canil, tenho a minha estrutura, a minha área de trabalho, aí tem o vizinho lá da frente, é um pelo outro o tempo todo aqui, um dia um faz um bolo, leva para o outro, né? A um precisa ir no riacho, vai num carro só, enfim, essas coisas todas. Agora a gente tem que fazer isso pelos cães. Porque vai ter abandono de gente que, tô em casa, tô à toa, tô sem nada fazer, vou ter um cachorro. Tem cachorro que sempre foi muito bem comportado, mas o dono trabalha todos os dias, sai de casa todos os dias há 5 anos para trabalhar direto, de vez em nunca fica com o cachorro e tem um vínculo até equilibrado, vamos assim dizer, outros membros. Agora não, agora criou um vínculo excessivo. Como é que vai ser para esse cão? Existem casos de cães que desenvolvem sofrimento por separação, assim, absurdo. Todo cão sofre por separação, todo. Mas com 6, 7 anos de idade. Eu mesmo já peguei um caso absurdo, de um cachorro que nunca gerou problema para o dono, mas com 7 anos de idade, porque quebrou o coxal, o fêmur ou coxal, não lembro, ficou com o dono carregando para cima e para baixo e dormindo na cama. Quando o cão se recuperou e o dono voltou a trabalhar, esse cão começou a gerar um maior problema, uma maior dor de cabeça.
Então é hora de já todos os tutores, donos de cães, aprenderem a controlar o vínculo com seus cães. Tem que se ter controle de vínculo. Aprender a viver comigo e aprender a viver semigo. Muito bom, Rodrigo. Beleza? E as pessoas, os adestradores que estão nos vendo agora, que vão nos ver depois no YouTube também, porque a live vai ficar disponível inteira lá no YouTube. Então eu vou deixar o link aqui depois, o pessoal vai conseguir assistir na íntegra lá no YouTube. Você acha interessante fazer analogias humanas, como, o seu filho, você faria tal coisa, ou você não faria tal coisa, na hora de se treinar cães, na hora de se educar cães, na hora de se resolver problemas de manejo? Você acha interessante usar analogias humanas? Não, se a gente está falando com adestradores, né, com profissionais, a gente faz analogias pensando no público que a gente está atingindo. Agora, eu particularmente, se eu tô... Tutor, o adestrador com o tutor usar essa analogia, você acha interessante? Olha, eu acho que depende muito do caso, né? É a mesma coisa que a gente falar tutor. Tutor é ele tutora que possui a tutela, né? Só que essa palavra tutor, ela foi criada para humanos, né? E a gente usa com cães. Então, tudo com o tempo vai passando para o cão é um membro da família, o meu filho, né? Então, isso é uma coisa que é muito variável, isso depende do público que você está lidando. Agora, se ele tem a consideração, no pé que a gente fala, o que é esse cão para o tutor, para o seu dono, né? O que é esse cão? Ele é um mascote? Ele é um membro da família? Ele é um filho? Porque eu tenho que avaliar isso até mesmo antes de se treinar o cão, antes de se mostrar as respostas. Então, essa resposta também, existe uma variável. Por isso que eu estou falando que tem que ter um equilíbrio. Se ele já tem um excesso de vínculo grande, imagina que você vai usar esse borrifador no meu cão, imagina que você vai assustar o meu filho com uma latinha, por exemplo, né? Imagina! Então tem que ver com quem que eu estou lidando antes de falar, tá? E assim, eu sou uma pessoa que faz análises muito racionais. Então se for só para fazer uma analogia, agora, eu sou o tipo de cara que pega muito fácil no emocional do tutor também, né? Quando eu faço aquela analogia de você tem os seus amigos, você conversa o dia inteiro com fulano, com ciclano, você tem o WhatsApp, você vai para academia, você assiste TV e tal, não sei o que, fora de casa, você tem um monte de atividades. O seu cachorro está lá deitado na frente da tua porta te esperando. Ele não tem mais nada o dia inteiro, ele só tem você. Pro resto da vida dele, durante 15 anos, 16, 17, 18 anos, ele está todos os dias te esperando para ter você por 5 minutos. No máximo. Mas você tem a sua vida plena. Oi? Quase uma tá dando umas cortadas aí, Wilson. Quase uma eterna quarentena, só que os cachorros, eles não têm televisão, não têm WhatsApp. Pois é. Então, assim, eu me apego às coisas mais importantes. Tem detalhes, assim, que eu prefiro não colocar sem taxar que deve ser desse jeito ou de outro jeito, porque isso depende de com quem você está falando, né? Rodrigo, muito obrigado pela live de hoje. Infelizmente o Instagram só deixa a gente ficar 1 hora, então já está fechando 1 hora. Te agradeço bastante, já quero deixar avisado aqui as pessoas de novo que a live vai ficar disponível no YouTube, lá no meu canal, Adestrador Wilson Domingues. Todos os lugares você me encontra dessa forma. E se você quiser encontrar ali o Rodrigo, é Equilíbrio dos Reforços Oficial, né, Rodrigo? Isso, Equilíbrio dos Reforços Oficial. A gente também tem o canal do YouTube, tá? A gente tem cursos online. Graças a Deus aí, o nosso último curso, a gente lotou em 5 ou 6 dias, né? Então, em breve a gente já vai lançar um outro curso também online. Tem curso de adestramento, de obediência, de agressividade. Tem uma série de cursos aí que agora a gente tem a obrigação de lançar online, tá bom? Então, sigam a gente aí no Instagram também. Eu vi a tua agenda ali, tu estaria aqui em Floripa em junho, né, com o Seminário Cero, junho ou julho. Tu acha que vai rolar ou tu acha que não vai rolar? Cara, na verdade a gente está dependendo da liberação e do estado geral aí, né? Então, tipo, eu prefiro não dizer que vai ou que não vai. Eu tenho seminários marcados aí no Brasil inteiro. Tem no Rio de Janeiro, também, que se eu não me engano vai ser em junho, né? Eu tenho vários seminários. Esse final de semana agora era curso de formação, os alunos estariam chegando hoje e passariam 1 semana aqui comigo e não vai rolar, né?
Então, é aquele negócio, que eu não estou falando para as pessoas que eu vou e nem que eu não vou. Eu tenho que esperar ver o que vai acontecer. Tá, beleza. Então, muito obrigado, Rodrigo. A gente vai se ver mais vezes. De repente, a gente vai fazer uma live com você e o Murilo. Tem altas ideias aí para a gente seguir passando conteúdo para esse pessoal aí, nesse período, os adestradores evoluírem, eles terem um pouco mais de noção sobre o trato com os seus animais de estimação ou os seus filhos. Beleza, maravilha. Prazer estar com você, Wilson. Obrigado pelo convite, obrigado pelas suas considerações e desejo todo sucesso para vocês e para a galera que está aí com seus cães também aí. Valeu. Tá bom? Abração, Com Rodrigo. muita força aí nessa quarentena, tudo isso aí vai passar. Isso é uma prova de que a gente pode lidar aí com essa situação, tá bom? Com outras aí. Valeu. Abraço. Valeu, um abraço. Só vitória.